Então, o capítulo 33 do livro de Jó é a continuação do diálogo, ou então do relato de Eliú, o quarto amigo de Jó, que surge somente no capítulo 32. 33 então diz o seguinte: Mas agora, Jó, escute as minhas palavras, preste atenção a tudo que vou dizer. Estou prestes a abrir a boca, minhas palavras estão na ponta da língua. Minhas palavras procedem de um coração íntegro, meus lábios falam com sinceridade, o que eu sei, o Espírito de Deus me fez, meus lábios falam com sinceridade o que eu sei. O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Responda-me então, se puder. Prepare-se para enfrentar-me, sou igual a você diante de Deus. Eu também fui feito do barro, por isso não lhe devo inspirar temor. E a minha mão não há de ser pesada sobre você. Mas você disse ao meu alcance: Eu ouvi bem as palavras, estou limpo e sem pecado, estou puro e sem culpa. Contudo, Deus procurou em mim motivos para inimizade. Ele me considera meu inimigo. Ele me considera seu inimigo. Ele acorrenta os meus pés, vigia de perto todos os meus caminhos. Mas eu lhe digo que você não está perto, porquanto Deus é maior do que o homem. Porque você se queixa a ele do que não responde às palavras dos homens? Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba. Em sonho ou em visão, durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas, ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertências para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho para preservar da cova sua alma e a sua vida da espada. Ou o homem pode ser castigado no leito de dor, com os seus ossos em constante agonia, sendo levado a achar a comida repulsiva e a detestar na alma sua refeição preferida. Já não se vê sua carne e seus ossos, que não se viam agora, aparecem. Sua alma aproxima-se da cova e sua vida dos mensageiros da morte. Havendo, porém, um anjo ao seu lado como mediador de entre mil, que diga ao homem o que é certo a seu respeito para ser favorável e dizer: poupa-o de descer a cova, encontrei resgate para ele. Então sua carne se renova, voltando a ser como de criança. Ele se rejuvenesce, ele ora a Deus e recebe o seu favor, vê o rosto de Deus e dá gritos de alegria. E Deus lhe restituiu a condição de justo. Depois ele vem aos homens e diz: pequei e torci o que era certo, mas ele não me deu o que eu merecia. Ele resgatou a minha alma, impedindo-a de descer a cova, e viverei para desfrutar a luz. Deus faz estas coisas ao homem 2 ou 3 vezes para recuperar sua alma da cova, a fim de que refulja sobre ele a luz do dia. Preste atenção, Jó, e escute-me. Fique em silêncio e falarei. Se você tem algo para dizer, responda-me. Fale logo, pois quero que você seja absolvido. Se não tem nada a dizer, ouça-me, fique em silêncio e eu lhe ensinarei a sabedoria. Bom, então esse foi o capítulo 33 do livro de Jó. Estou aqui neste canal construindo ou então gravando cada capítulo da Bíblia de Gênesis a Apocalipse e eu já consegui concluir os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, e atualmente estou no livro de Jó, quase concluindo inclusive. Próximo vídeo, capítulo 34. Vídeo anterior, capítulo 32. O capítulo 34 é a continuação da fala, ou do diálogo, ou da posição de Eliú com relação a Jó e os outros 3 amigos dele. Então, capítulo 32, 33 e 34, além do 35 e 36 e 37 também são o extenso relato de Eliú. Valeu! Então, o capítulo 33 do livro de Jó é a continuação do diálogo, ou então do relato de Eliú, o quarto amigo de Jó, que surge somente no capítulo 32. 33 então diz o seguinte: Mas agora, Jó, escute as minhas palavras, preste atenção a tudo que vou dizer. Estou prestes a abrir a boca, minhas palavras estão na ponta da língua. Minhas palavras procedem de um coração íntegro, meus lábios falam com sinceridade, o que eu sei, o Espírito de Deus me fez, meus lábios falam com sinceridade o que eu sei. O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Responda-me então, se puder. Prepare-se para enfrentar-me, sou igual a você diante de Deus. Eu também fui feito do barro, por isso não lhe devo inspirar temor. E a minha mão não há de ser pesada sobre você. Mas você disse ao meu alcance: Eu ouvi bem as palavras, estou limpo e sem pecado, estou puro e sem culpa. Contudo, Deus procurou em mim motivos para inimizade. Ele me considera meu inimigo. Ele me considera seu inimigo. Ele acorrenta os meus pés, vigia de perto todos os meus caminhos. Mas eu lhe digo que você não está perto, porquanto Deus é maior do que o homem. Porque você se queixa a ele do que não responde às palavras dos homens? Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba. Em sonho ou em visão, durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas, ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertências para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho para preservar da cova sua alma
e a sua vida da espada. Ou o homem pode ser castigado no leito de dor, com os seus ossos em constante agonia, sendo levado a achar a comida repulsiva e a detestar na alma sua refeição preferida. Já não se vê sua carne e seus ossos, que não se viam agora aparecem. Sua alma aproxima-se da cova e sua vida dos mensageiros da morte. Havendo, porém, um anjo ao seu lado como mediador dentre mil, que diga ao homem o que é certo a seu respeito para ser favorável e dizer: poupa-o de descer à cova, encontrei resgate para ele. Então sua carne se renova, voltando a ser como de criança. Ele se rejuvenesce, ele ora a Deus e recebe o seu favor, vê o rosto de Deus e dá gritos de alegria. E Deus lhe restituiu a condição de justo. Depois ele vem aos homens e diz: pequei e torci o que era certo, mas ele não me deu o que eu merecia. Ele resgatou a minha alma, impedindo-a de descer à cova, e viverei para desfrutar a luz. Deus faz estas coisas ao homem 2 ou 3 vezes para recuperar sua alma da cova, a fim de que refulja sobre ele a luz do dia. Preste atenção, Jó, e escute-me. Fique em silêncio e falarei. Se você tem algo para dizer, responda-me. Fale logo, pois quero que você seja absolvido. Se não tem nada a dizer, ouça-me, fique em silêncio e eu lhe ensinarei a sabedoria. Bom, então esse foi o capítulo 33 do livro de Jó. Estou aqui neste canal construindo ou então gravando cada capítulo da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e eu já consegui concluir os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, e atualmente estou no livro de Jó, quase concluindo inclusive. Próximo vídeo, capítulo 34. No vídeo anterior, capítulo 32. O capítulo 34 é a continuação da fala, ou do diálogo, ou da posição de Eliú com relação a Jó e os outros 3 amigos dele. Então, capítulo 32, 33 e 34, além do 35 e 36 e 37 também são o extenso relato de Eliú. Valeu! Então, o capítulo 33 do livro de Jó é a continuação do diálogo, ou então do relato de Eliú, o 4º amigo de Jó, que surge somente no capítulo 32. 33 então diz o seguinte: mas agora, Jó, escute as minhas palavras, preste atenção a tudo que vou dizer. Estou prestes a abrir a boca, minhas palavras estão na ponta da língua. Minhas palavras procedem de um coração íntegro, meus lábios falam com sinceridade, o que eu sei, o Espírito de Deus me fez. Meus lábios falam com sinceridade o que eu sei. O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Responda-me então, se puder. Prepare-se para enfrentar-me. Sou igual a você diante de Deus. Eu também fui feito do barro. Por isso não lhe devo inspirar temor. E a minha mão não há de ser pesada sobre você. Mas você disse ao meu alcance: eu ouvi bem as palavras, estou limpo e sem pecado, estou puro e sem culpa. Contudo, Deus procurou em mim motivos para inimizade. Ele me considera seu inimigo. Ele acorrenta os meus pés, vigia de perto todos os meus caminhos. Mas eu lhe digo que você não está perto, porquanto Deus é maior do que o homem. Porque você se queixa a ele do que não responde às palavras dos homens? Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba. Em sonho ou em visão, durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas, ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertências para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho para preservar da cova sua alma e a sua vida da espada. Ou o homem pode ser castigado no leito de dor, com os seus ossos em constante agonia, sendo levado a achar a comida repulsiva e a detestar na alma sua refeição preferida. Já não se vê sua carne e seus ossos, que não se viam agora aparecem. Sua alma aproxima-se da cova e sua vida dos mensageiros da morte. Havendo, porém, um anjo ao seu lado como mediador dentre mil, que diga ao homem o que é certo a seu respeito para ser favorável e dizer: poupa-o de descer à cova, encontrei resgate para ele. Então sua carne se renova, voltando a ser como de criança. Ele se rejuvenesce, ele ora a Deus e recebe o seu favor, vê o rosto de Deus e dá gritos de alegria. E Deus lhe restituiu a condição de justo. Depois ele vem aos homens e diz: pequei e torci o que era certo, mas ele não me deu o que eu merecia. Ele resgatou a minha alma, impedindo-a de descer à cova, e viverei para desfrutar a luz. Deus faz estas coisas ao homem 2 ou 3 vezes para recuperar sua alma da cova, a fim de que refulja sobre ele a luz do dia. Preste atenção, Jó, e escute-me. Fique em silêncio e falarei. Se você tem algo para dizer, responda-me. Fale logo, pois quero que você seja absolvido. Se não tem nada a dizer, ouça-me, fique em silêncio e eu lhe ensinarei a sabedoria. Bom, então esse foi o capítulo 33 do livro de Jó. Estou aqui neste canal construindo ou então gravando cada capítulo da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e eu já consegui concluir os seguintes livros: Gênesis,
Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, e atualmente estou no livro de Jó, quase concluindo inclusive. Próximo vídeo, capítulo 34. Vídeo anterior, capítulo 32. O capítulo 34 é a continuação da fala, ou do diálogo, ou da posição de Eliú com relação a Jó e os outros três amigos dele. Então, capítulo 32, 33 e 34, além do 35 e 36 e 37 também são o extenso relato de Eliú. Valeu! Então, o capítulo 33 do livro de Jó é a continuação do diálogo, ou então do relato de Eliú, o quarto amigo de Jó, que surge somente no capítulo 32. 33 então diz o seguinte: Mas agora, Jó, escute as minhas palavras, preste atenção a tudo que vou dizer. Estou prestes a abrir a boca, minhas palavras estão na ponta da língua. Minhas palavras procedem de um coração íntegro, meus lábios falam com sinceridade, o que eu sei, o Espírito de Deus me fez. Meus lábios falam com sinceridade o que eu sei. O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Responda-me então, se puder. Prepare-se para enfrentar-me. Sou igual a você diante de Deus. Eu também fui feito do barro. Por isso não lhe devo inspirar temor. E a minha mão não há de ser pesada sobre você. Mas você disse ao meu alcance: Eu ouvi bem as palavras, estou limpo e sem pecado, estou puro e sem culpa. Contudo, Deus procurou em mim motivos para inimizade. Ele me considera meu inimigo. Ele me considera seu inimigo. Ele acorrenta os meus pés, vigia de perto todos os meus caminhos. Mas eu lhe digo que você não está perto, porquanto Deus é maior do que o homem. Porque você se queixa a ele do que não responde às palavras dos homens? Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba. Em sonho ou em visão, durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas, ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertências para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho para preservar da cova sua alma e a sua vida da espada. Ou o homem pode ser castigado no leito de dor, com os seus ossos em constante agonia, sendo levado a achar a comida repulsiva e a detestar na alma sua refeição preferida. Já não se vê sua carne e seus ossos, que não se viam agora, aparecem. Sua alma aproxima-se da cova e sua vida dos mensageiros da morte. Havendo, porém, um anjo ao seu lado como mediador dentre mil, que diga ao homem o que é certo a seu respeito, para ser favorável e dizer: poupa-o de descer à cova, encontrei resgate para ele. Então sua carne se renova, voltando a ser como de criança. Ele se rejuvenesce, ele ora a Deus e recebe o seu favor, vê o rosto de Deus e dá gritos de alegria. E Deus lhe restituiu a condição de justo. Depois ele vem aos homens e diz: pequei e torci o que era certo, mas ele não me deu o que eu merecia. Ele resgatou a minha alma, impedindo-a de descer a cova, e viverei para desfrutar a luz. Deus faz estas coisas ao homem 2 ou 3 vezes para recuperar sua alma da cova, a fim de que refulja sobre ele a luz do dia. Preste atenção, Jó, e escute-me. Fique em silêncio e falarei. Se você tem algo para dizer, responda-me. Fale logo, pois quero que você seja absolvido. Se não tem nada a dizer, ouça-me. Fique em silêncio e eu lhe ensinarei a sabedoria. Bom, então esse foi o capítulo 33 do livro de Jó. Estou aqui neste canal construindo ou então gravando cada capítulo da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e eu já consegui concluir os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, e atualmente estou no livro de Jó, quase concluindo inclusive. Próximo vídeo, capítulo 34. Vídeo anterior, capítulo 32. O capítulo 34 é a continuação da fala, ou do diálogo, ou da posição de Eliú com relação a Jó e os outros três amigos dele. Então, capítulo 32, 33 e 34, além do 35 e 36 e 37 também são o extenso relato de Eliú. Valeu! Então, o capítulo 33 do livro de Jó é a continuação do diálogo, ou então do relato de Eliú, o quarto amigo de Jó, que surge somente no capítulo 32. 33 então diz o seguinte: Mas agora, Jó, escute as minhas palavras, preste atenção a tudo que vou dizer. Estou prestes a abrir a boca, minhas palavras estão na ponta da língua. Minhas palavras procedem de um coração íntegro, meus lábios falam com sinceridade, o que eu sei, o Espírito de Deus me fez. Meus lábios falam com sinceridade o que eu sei. O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Responda-me então, se puder. Prepare-se para enfrentar-me. Sou igual a você diante de Deus. Eu também fui feito do barro. Por isso não lhe devo inspirar temor. E a minha mão não há de ser pesada sobre você. Mas você disse ao meu alcance: Eu ouvi bem as palavras, estou limpo e sem pecado, estou puro e sem culpa. Contudo, Deus procurou
em mim motivos para inimizade. Ele me considera meu inimigo, ele me considera seu inimigo. Ele acorrenta os meus pés, vigia de perto todos os meus caminhos, mas eu lhe digo que você não está perto, porquanto Deus é maior do que o homem. Porque você se queixa a ele do que não responde às palavras dos homens? Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba. Em sonho ou em visão, durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas, ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertências para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho para preservar da cova sua alma e a sua vida da espada. Ou o homem pode ser castigado no leito de dor, com os seus ossos em constante agonia, sendo levado a achar a comida repulsiva e a detestar na alma sua refeição preferida. Já não se vê sua carne e seus ossos, que não se viam agora, aparecem. Sua alma aproxima-se da cova e sua vida dos mensageiros da morte. Havendo, porém, um anjo ao seu lado como mediador dentre mil, que diga ao homem o que é certo a seu respeito para ser favorável e dizer: poupa-o de descer a cova, encontrei resgate para ele. Então sua carne se renova, voltando a ser como de criança. Ele se rejuvenesce, ele ora a Deus e recebe o seu favor, vê o rosto de Deus e dá gritos de alegria. E Deus lhe restituiu a condição de justo. Depois ele vem aos homens e diz: pequei e torci o que era certo, mas ele não me deu o que eu merecia. Ele resgatou a minha alma, impedindo-a de descer a cova, e viverei para desfrutar a luz. Deus faz estas coisas ao homem 2 ou 3 vezes para recuperar sua alma da cova, a fim de que refulja sobre ele a luz do dia. Preste atenção, Jó, e escute-me. Fique em silêncio e falarei. Se você tem algo para dizer, responda-me. Fale logo, pois quero que você seja absolvido. Se não tem nada a dizer, ouça-me, fique em silêncio e eu lhe ensinarei a sabedoria. Bom, então esse foi o capítulo 33 do livro de Jó. Estou aqui neste canal construindo ou então gravando cada capítulo da Bíblia de Gênesis a Apocalipse e eu já consegui concluir os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, e atualmente estou no livro de Jó, quase concluindo inclusive. Próximo vídeo, capítulo 34. Vídeo anterior, capítulo 32. O capítulo 34 é a continuação da fala, ou do diálogo, né? Ou da posição de Eliú com relação a Jó e os outros 3 amigos dele. Então, capítulo 32, 33 e 34, além do 35 e 36 e 37 também são o extenso relato de Eliú. Valeu! Então, o capítulo 33 do livro de Jó é a continuação do diálogo, ou então do relato de Eliú, o 4º amigo de Jó, que surge somente no capítulo 32. 33 então diz o seguinte: mas agora, Jó, escute as minhas palavras, preste atenção a tudo que vou dizer. Estou prestes a abrir a boca, minhas palavras estão na ponta da língua, minhas palavras procedem de um coração íntegro, meus lábios falam com sinceridade, o que eu sei, o Espírito de Deus me fez. Meus lábios falam com sinceridade o que eu sei. O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Responda-me então, se puder. Prepare-se para enfrentar-me. Sou igual a você diante de Deus. Eu também fui feito do barro. Por isso não lhe devo inspirar temor. E a minha mão não há de ser pesada sobre você. Mas você disse ao meu alcance: eu ouvi bem as palavras, estou limpo e sem pecado, estou puro e sem culpa. Contudo, Deus procurou em mim motivos para inimizade. Ele me considera meu inimigo, ele me considera seu inimigo. Ele acorrenta os meus pés, vigia de perto todos os meus caminhos, mas eu lhe digo que você não está perto, porquanto Deus é maior do que o homem. Porque você se queixa a ele do que não responde às palavras dos homens? Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba. Em sonho ou em visão, durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas, ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertências para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho para preservar da cova sua alma e a sua vida da espada. Ou o homem pode ser castigado no leito de dor, com os seus ossos em constante agonia, sendo levado a achar a comida repulsiva e a detestar na alma sua refeição preferida. Já não se vê sua carne e seus ossos, que não se viam agora, aparecem. Sua alma aproxima-se da cova e sua vida dos mensageiros da morte. Havendo, porém, um anjo ao seu lado como mediador dentre mil, que diga ao homem o que é certo a seu respeito para ser favorável e dizer: poupa-o de descer a cova, encontrei resgate para ele. Então sua carne se renova, voltando a ser como de criança. Ele se rejuvenesce, ele ora a Deus e recebe o seu favor, vê o rosto de Deus e dá gritos de alegria. E Deus lhe restituiu a condição de justo. Depois ele vem aos homens e diz: pequei e torci
o que era certo, mas ele não me deu o que eu merecia. Ele resgatou a minha alma, impedindo-a de descer a cova, e viverei para desfrutar a luz. Deus faz estas coisas ao homem 2 ou 3 vezes para recuperar sua alma da cova, a fim de que refulja sobre ele a luz do dia. Preste atenção, Jó, e escute-me. Fique em silêncio e falarei. Se você tem algo para dizer, responda-me. Fale logo, pois quero que você seja absolvido. Se não tem nada a dizer, ouça-me, fique em silêncio e eu lhe ensinarei a sabedoria. Bom, então esse foi o capítulo 33 do livro de Jó. Estou aqui neste canal construindo ou então gravando cada capítulo da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e eu já consegui concluir os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, e atualmente estou no livro de Jó, quase concluindo inclusive. Próximo vídeo, capítulo 34. Vídeo anterior, capítulo 32. O capítulo 34 é a continuação da fala, ou do diálogo, ou da posição de Eliú com relação a Jó e os outros 3 amigos dele. Então, capítulo 32, 33 e 34, além do 35 e 36 e 37 também são o extenso relato de Eliú. Valeu! Então, o capítulo 33 do livro de Jó é a continuação do diálogo, ou então do relato de Eliú, o 4º amigo de Jó, que surge somente no capítulo 32. 33 então diz o seguinte: Mas agora, Jó, escute as minhas palavras, preste atenção a tudo que vou dizer. Estou prestes a abrir a boca, minhas palavras estão na ponta da língua, minhas palavras procedem de um coração íntegro, meus lábios falam com sinceridade, o que eu sei, o Espírito de Deus me fez. Meus lábios falam com sinceridade o que eu sei. O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Responda-me então, se puder. Prepare-se para enfrentar-me. Sou igual a você diante de Deus. Eu também fui feito do barro. Por isso não lhe devo inspirar temor. E a minha mão não há de ser pesada sobre você. Mas você disse ao meu alcance: Eu ouvi bem as palavras, estou limpo e sem pecado, estou puro e sem culpa. Contudo, Deus procurou em mim motivos para inimizade. Ele me considera meu inimigo. Ele me considera seu inimigo. Ele acorrenta os meus pés, vigia de perto todos os meus caminhos. Mas eu lhe digo que você não está perto, porquanto Deus é maior do que o homem. Porque você se queixa a ele do que não responde às palavras dos homens? Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba. Em sonho ou em visão, durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas, ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertências para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho, para preservar da cova sua alma e a sua vida da espada. Ou o homem pode ser castigado no leito de dor, com os seus ossos em constante agonia, sendo levado a achar a comida repulsiva e a detestar na alma sua refeição preferida. Já não se vê sua carne e seus ossos, que não se viam agora, aparecem. Sua alma aproxima-se da cova e sua vida dos mensageiros da morte. Havendo, porém, um anjo ao seu lado, como mediador dentre 1000, que diga ao homem o que é certo a seu respeito, para ser favorável e dizer: poupa-o de descer à cova, encontrei resgate para ele. Então sua carne se renova, voltando a ser como de criança. Ele se rejuvenesce, ele ora a Deus e recebe o seu favor, vê o rosto de Deus e dá gritos de alegria. E Deus lhe restituiu a condição de justo. Depois ele vem aos homens e diz: pequei e torci o que era certo, mas ele não me deu o que eu merecia. Ele resgatou a minha alma, impedindo-a de descer a cova, e viverei para desfrutar a luz. Deus faz estas coisas ao homem 2 ou 3 vezes para recuperar sua alma da cova, a fim de que refulja sobre ele a luz do dia. Preste atenção, Jó, e escute-me. Fique em silêncio e falarei. Se você tem algo para dizer, responda-me. Fale logo, pois quero que você seja absolvido. Se não tem nada a dizer, ouça-me, fique em silêncio e eu lhe ensinarei a sabedoria. Bom, então esse foi o capítulo 33 do livro de Jó. Estou aqui neste canal construindo ou então gravando cada capítulo da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e eu já consegui concluir os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, e atualmente estou no livro de Jó, quase concluindo inclusive. Próximo vídeo, capítulo 34. Vídeo anterior, capítulo 32. O capítulo 34 é a continuação da fala, ou do diálogo, ou da posição de Eliú com relação a Jó e os outros 3 amigos dele. Então, capítulo 32, 33 e 34, além do 35 e 36 e 37 também são o extenso relato de Eliú. Valeu! Então, o capítulo 33 do livro de Jó é a continuação do diálogo, ou então do relato de Eliú, o 4º amigo de Jó, que surge somente no capítulo 32.
33 então diz o seguinte: Mas agora, Jó, escute as minhas palavras, preste atenção a tudo que vou dizer. Estou prestes a abrir a boca, minhas palavras estão na ponta da língua. Minhas palavras procedem de um coração íntegro, meus lábios falam com sinceridade, o que eu sei, o Espírito de Deus me fez, meus lábios falam com sinceridade o que eu sei. O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Responda-me então, se puder. Prepare-se para enfrentar-me. Sou igual a você diante de Deus. Eu também fui feito do barro. Por isso não lhe devo inspirar temor. E a minha mão não há de ser pesada sobre você. Mas você disse ao meu alcance: Eu ouvi bem as palavras, estou limpo e sem pecado, estou puro e sem culpa. Contudo, Deus procurou em mim motivos para inimizade. Ele me considera seu inimigo. Ele acorrenta os meus pés, vigia de perto todos os meus caminhos. Mas eu lhe digo que você não está perto, porquanto Deus é maior do que o homem. Porque você se queixa a ele do que não responde às palavras dos homens? Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba. Em sonho ou em visão, durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas, ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertências para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho para preservar da cova sua alma e a sua vida da espada. Ou o homem pode ser castigado no leito de dor, com os seus ossos em constante agonia, sendo levado a achar a comida repulsiva e a detestar na alma sua refeição preferida. Já não se vê sua carne e seus ossos, que não se viam agora, aparecem. Sua alma aproxima-se da cova e sua vida dos mensageiros da morte. Havendo, porém, um anjo ao seu lado como mediador dentre mil, que diga ao homem o que é certo a seu respeito para ser favorável e dizer: poupa-o de descer a cova, encontrei resgate para ele. Então sua carne se renova, voltando a ser como de criança. Ele se rejuvenesce, ele ora a Deus e recebe o seu favor, vê o rosto de Deus e dá gritos de alegria. E Deus lhe restituiu a condição de justo. Depois ele vem aos homens e diz: pequei e torci o que era certo, mas ele não me deu o que eu merecia. Ele resgatou a minha alma, impedindo-a de descer a cova, e viverei para desfrutar a luz. Deus faz estas coisas ao homem 2 ou 3 vezes para recuperar sua alma da cova, a fim de que refulja sobre ele a luz do dia. Preste atenção, Jó, e escute-me. Fique em silêncio e falarei. Se você tem algo para dizer, responda-me. Fale logo, pois quero que você seja absolvido. Se não tem nada a dizer, ouça-me, fique em silêncio e eu lhe ensinarei a sabedoria. Bom, então esse foi o capítulo 33 do livro de Jó. Estou aqui neste canal construindo ou então gravando cada capítulo da Bíblia de Gênesis a Apocalipse e eu já consegui concluir os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, e atualmente estou no livro de Jó, quase concluindo inclusive. Próximo vídeo, capítulo 34. Vídeo anterior, capítulo 32. O capítulo 34 é a continuação da fala, ou do diálogo, ou da posição de Eliú com relação a Jó e os outros 3 amigos dele. Então, capítulo 32, 33 e 34, além do 35 e 36 e 37 também são o extenso relato de Eliú. Valeu! Então, o capítulo 33 do livro de Jó é a continuação do diálogo, ou então do relato de Eliú, o 4º amigo de Jó, que surge somente no capítulo 32. 33 então diz o seguinte: Mas agora, Jó, escute as minhas palavras, preste atenção a tudo que vou dizer. Estou prestes a abrir a boca, minhas palavras estão na ponta da língua. Minhas palavras procedem de um coração íntegro, meus lábios falam com sinceridade, o que eu sei, o Espírito de Deus me fez, meus lábios falam com sinceridade o que eu sei. O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Responda-me então, se puder. Prepare-se para enfrentar-me. Sou igual a você diante de Deus. Eu também fui feito do barro. Por isso não lhe devo inspirar temor. E a minha mão não há de ser pesada sobre você. Mas você disse ao meu alcance: Eu ouvi bem as palavras, estou limpo e sem pecado, estou puro e sem culpa. Contudo, Deus procurou em mim motivos para inimizade. Ele me considera seu inimigo. Ele acorrenta os meus pés, vigia de perto todos os meus caminhos. Mas eu lhe digo que você não está perto, porquanto Deus é maior do que o homem. Porque você se queixa a ele do que não responde às palavras dos homens? Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba. Em sonho ou em visão, durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas, ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertências para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho para preservar da cova sua alma e a sua vida da espada. Ou o homem pode ser castigado no leito de dor, com os seus ossos em constante agonia, sendo levado a achar a comida repulsiva e a detestar na alma sua refeição preferida. Já não se vê sua carne e seus ossos,
que não se viam agora aparecem. Sua alma aproxima-se da cova e sua vida dos mensageiros da morte. Havendo, porém, um anjo ao seu lado como mediador dentre mil, que diga ao homem o que é certo a seu respeito para ser favorável e dizer: poupa-o de descer à cova, encontrei resgate para ele. Então sua carne se renova, voltando a ser como de criança. Ele se rejuvenesce, ele ora a Deus e recebe o seu favor, vê o rosto de Deus e dá gritos de alegria. E Deus lhe restituiu a condição de justo. Depois ele vem aos homens e diz: pequei e torci o que era certo, mas ele não me deu o que eu merecia. Ele resgatou a minha alma, impedindo-a de descer à cova, e viverei para desfrutar a luz.